Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Silvio Samuel e nesse canal Tudo a Ver nós tratamos de vários assuntos, desde assunto científico e assuntos religiosos. Nós vamos tratar especificamente sobre igrejados e desigrejados. Nos últimos dias tem crescido o número de pessoas que estão deixando as denominações, estão ficando em casa, cultuando entre irmãos, entre família, pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs. Isso tem crescido bastante. Como se não bastasse, os líderes denominacionais também têm se sentido cada vez mais uma diminuição naquilo que é o rol de membros, certo? Então, nessa perspectiva, tem se levantado uma situação. Será que essas pessoas que estão saindo das denominações religiosas e estão ficando em suas casas, se reunindo, meditando as escrituras, orando, será que fazem parte da igreja? E por causa disso, surgiu um nome pejorativo, para atribuir a essas pessoas como desigrejado. A nossa pergunta é: desigrejados existem? Desigrejados são pessoas que fazem parte mais ou menos do quê? Certo? E essa pergunta não é nova. Já muita gente tem se questionado, mas desigrejado, quem são os desigrejados? Primeiro precisamos saber o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, como está lá em Coríntios, o conjunto de irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Quer dizer, todos os que fazem parte do corpo de Cristo, os santos no corpo de Cristo, os membros que produzem frutos na videira, esses são a igreja. E precisamos também entender o que é denominação. Denominação é o conjunto de pessoas que se encontram num determinado templo. Normalmente as denominações são assim, templo, e professam uma determinada fé. E ao professarem essa fé, têm princípios criados, quer seja tirado das escrituras, quer seja tirado de um conselho humano, mas elas estão lá. E a diferença entre as duas é que a igreja é obrigatória, a igreja produzir bons frutos. A denominação, a exigência maior, nem todas, mas algumas, são os princípios denominacionais estabelecidos naquela denominação. E se você cumpre cabalmente os princípios estabelecidos naquela denominação, então você é alguém que é fiel a ela. E desde esse momento, tens um respeito da liderança. Só o conflito está especificamente em quem rege uma e quem rege outra. Quem rege a igreja como a videira, o corpo de Cristo, é Cristo, Deus. Quem rege as denominações religiosas como organizações com determinados estatutos e princípios criados para o conjunto de membros lá dentro seguirem? São homens. Homens muitas vezes com boas intenções de trazerem um conhecimento que seja profundamente bíblico. E tem muitas ou algumas que seguem essa perspectiva bíblica. Outras estão muito aquém dessa realidade. Para poderem trazer os membros, inventou-se uma, que é considerar os que não estão dentro como desigrejados. São desigrejados, ela até nem devia existir. Mas por que esse não devia existir? Não devia existir porque ela é conflituosa. O corpo de Cristo estão definitivamente
no corpo de Cristo, são membros do corpo dele, permanecem no corpo dele. E o Senhor disse: aquele que começou a boa obra em vós irá terminá-la. Então, esses membros do corpo de Cristo, eles são totalmente protegidos, assegurados, guiados por Deus e permanecem nele. Então, desigrejados é uma palavra que foi criada somente para trazer um pejorativo, para acusar as consciências daqueles que não fazem parte de uma denominação religiosa, que não faz parte da igreja, não é desigrejado, é ímpio. Não é desigrejado, é ímpio. E o ímpio é aquele que rejeita, que se distancia, que corrompeu o seu coração, que se aparta. Não queiramos afetar nossa consciência com essas informações, mas entender que a igreja, o corpo de Cristo, é perfeito, permanente. Então, igrejado é uma palavra que nem devia existir, nem igrejado, nem desigrejados. Então, agradeço pelas vossas disponibilidades mais uma vez. Obrigado.